Nós vamos falar então hoje um pouco da mente comunista, certo? Vou dar uma breve resumida do que aconteceu. Eu recebi esse livrinho, tá? Que foi escrito por 3 filósofos e ensaístas romenos, né? Como vocês sabem, a Romênia é um país bem, como é que eu vou dizer, peculiar. Não, peculiar, porque assim, ele é um país de passagem, né, do Oriente para o Ocidente ali, e que já foi dominado pelos otomanos, tá? Então, o povo romeno teve que aprender, durante alguns séculos, a lidar com o fato dos islâmicos cobrarem aquele imposto que eles cobram das pessoas que não são islâmicas para morar em seu território, né? E daí, quando finalmente eles ficaram livres do Império Otomano, eles, por pouco tempo depois, caíram na mão dos comunistas. Eles tiveram que aprender a engambelar também para não ir nas prisões e nos gulags, né? Então, é um povo que sabe dar o seu jeitinho. Se vocês estão acostumados com o professor Olavo de Carvalho, ele fala muito dos romenos e dos filósofos romenos por causa dessa coisa que ele achava peculiar e parecida com o nosso jeitinho brasileiro, né? Apesar de que a gente é assim sem precisar muito de fugir historicamente de alguma coisa, né? Mas enfim. Então, esses autores aqui, eles viveram a época do comunismo, né? A maioria deles tinha 30 e poucos, 40 anos, quando caiu o muro e tal. E eles, neste ensaio, tentam resolver um problema que é comum na Romênia, que é o seguinte: por que é que um país desse, com essa história, né, com uma história recente disso aí, ainda tem gente que é a favor do comunismo e se diz comunista, né? E principalmente tentar unificar isso com o resto do mundo, né? Porque não foi só a Romênia que foi de domínio comunista, e não é só na Romênia também que tem muita gente a favor do comunismo, né? Lá eles têm essa interrogação por ter vivido, mas aí eles também estendem ao Ocidente, né, que não viveram o comunismo e que sabem o que aconteceu, né? E por que o nazismo, né, causa pruridos em todo o mundo, mas o comunismo, que foi um horror e de onde os nazistas aprenderam a fazer campo de concentração e de onde eles aprenderam várias coisas, né? Por que o comunismo ele ainda é celebrado e as pessoas não têm vergonha de dizer comunista, como elas têm vergonha, obviamente, de se dizer nazistas, tá? Muito bem. Então, essa foi a primeira provocação. Aí eu me lembrei de várias coisas, de vários livros que eu tinha lido que, de certa maneira, eles tentam explicar isso e eles tentam entender como funcionou cada um na sua própria fase e, por último, nessa fase moderna, que é o que aconteceu na Romênia. Um dos autores, inclusive, dá um exemplo de um motorista de Uber, um guri, né, de 30 anos, assim, diz, peguei um táxi, o guri era meio grosseiro, 30 anos, xingava todo mundo. E aí uma hora começaram a falar de política, ele disse, até a carne, na época do Ceausescu, né, que é o deles, era mais gostosa, não sei o quê. E aí ele pensou um pouco e disse, olha, quantos anos tu tem? Ele, 30, tá? Então nasceu lá pelos anos 90. Olha, a partir de 83 não tinha mais carne de gado na Romênia, não conseguia comer isso, né? E o cara não se deu por satisfeito, né? Não, mas pelo menos a geladeira estava cheia. Então, assim, e aí ele desistiu de discutir com o cara, obviamente, né? Mas isso suscitava nele uma interrogação de pensar por que essa gente, né, que não pegou essa época. Na verdade, o guri estava falando sem saber muito bem, mas, enfim. É assim, e não se convence pela verdade, né? E não se convence pelos fatos, né? Bom, então eu vou dividir a aula em 3 partes, tá? Uma coisa meio histórica. Primeiro, nós vamos pegar e tentar discutir isso de como era quando se implanta o comunismo, né? O que fazia as pessoas acreditarem nisso, né?
entre as que foram prisioneiras e o que eles faziam para reeducar essas pessoas, entre as pessoas comuns que conviveram no sistema, né, o que fazia elas aderirem ao sistema, e depois o que isso tem a ver com hoje, se tem alguma coisa a ver com hoje. Né? Tá? Então nós vamos começar falando mais da questão de prisão e reeducação de prisão. Por quê? Vamos lá. No início da história do comunismo, ele primeiro, claro, seduziu as pessoas pela questão filosófica, de intelectuais que discutiam isso e tudo. Né? E se vocês vão ter que lembrar que antes de ter uma revolução russa, né, vocês já tinham organizações comunistas antes na Inglaterra, em outros lugares. Tá? Então, não é uma questão que começou na Rússia. Tá? Mas na Rússia a coisa foi adiante. Né? Então, assim, e eles até discutem isso. Bom, obviamente o sistema czarista não era bom. E talvez as pessoas tenham aderido ao sistema comunista antes porque achou que isso fosse ser melhor que o sistema czarista, mas foi pior, né? Muito bem. Mas, quando você pega pessoas resistentes ao sistema, né? Pessoas que poderiam, por exemplo, começar a incomodar e convencer as outras pessoas do que elas estão vendo. Né? Olha, vocês estão vendo um negócio que não está dando certo, vocês estão vendo um negócio que está começando a matar muita gente, que está começando a julgar sem processo, né, mandar para o paredão, essas coisas assim, vocês vão ter que se revoltar contra isso, né? Não está certo. Muito bem. Então, assim, tem um livro que foi um dos primeiros que eu li sobre essa história, que se chama Ponerologia, né? Psicopatas no Poder, do Andrew Lobachevsky, que era um polonês, que na época, logo depois que o comunismo entrou na Polônia, estava na faculdade de psicologia. Depois ele e outros colegas acabaram se formando, indo, alguns inclusive, ser psicólogos em prisões. Né? E eles criaram uma rede entre eles para pesquisar o que levava as pessoas a aderirem a isso. Né? Porque na faculdade eles perceberam uma coisa muito esquisita, que é a substituição de pessoas competentes por pessoas que claramente não sabiam o que estavam dizendo, né, na posição de cátedra, tendo que ensinar para as pessoas, e as pessoas que estão ali tendo aula, tendo que fazer de conta que estão aprendendo que aquilo que o cara está dizendo faz sentido. Porque, se eles não fizessem isso, eles iam ser acusados de várias coisas e podiam acabar na prisão. Né? Então você tem um sistema repressor. Né? E ele queria entender por que as pessoas não levantavam da aula e diziam, isso aqui é uma idiotice, né? Pelo amor de Deus, vamos embora. E o que isso acabava fazendo na cabeça das pessoas que aceitavam participar desse teatro. Né? Porque, de alguma maneira, isso acaba destruindo a personalidade da pessoa. Imagina você ter que conviver com duas coisas. Você tem que aparentar que aquilo é normal, bacana e coisa e tal, mas dentro de ti tu tá dizendo, que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Bom, então eles começaram a pesquisar isso. E o Lobachevsky escreveu um livro sobre isso. A primeira cópia disso ele teve que queimar antes da polícia entrar na casa dele, para ninguém saber e ele não ir preso. A segunda ele entregou para um turista americano para levar para o Vaticano e nunca ninguém soube o que aconteceu. Não chegou lá, pelo menos, até onde a gente saiba. E a terceira ele escreveu depois de muito tempo, depois de ter fugido já da Polônia, já estava, acho que foi para o Canadá, se eu não me engano que ele foi. E quando ele escreve, na verdade, antes dele escrever, ele de novo se propôs a isso porque ele leu um artigo numa revista política de pessoas que fizeram a mesma coisa que ele. Eram psicólogos e pessoas tentando entender como que isso funcionava. E ele manda uma carta para esse pessoal que escreveu esse artigo. Olha, eu pesquisei isso na minha época, porque eu sou polonês. E essas pessoas falam, então escreve ele. Bom, mas eu perdi os dados numéricos, a coisa quantitativa, né? Porque eu tive que jogar fora, enfim, eu não me lembro os números de cor. E eles, não, mas pelo menos a questão, né, intelectual de como funciona, escreve. E foi o que ele fez, escreveu, logo em seguida ele morreu. Né? Em 2004, se eu não me engano, ele falece, e o livro é de 2002, alguma coisa assim. Bom, então esse livro
nesse livro ele tenta explicar de um ponto de vista psicológico o que acontece com uma sociedade em que existe essa repressão e essa quase que obrigação da pessoa fazer isso para sobreviver, né? Bom, isso a gente vai falar num segundo momento. No primeiro momento a gente vai falar das pessoas que, mesmo tendo essa repressão, não fazem isso, não querem saber. Dizem mesmo, não tem medo de ser preso e são, né? Ou então fazem isso na surdina e acabam presos. Enfim, as pessoas que vão presas, tá? O sistema sempre tentou reeducar, tá? Porque afinal de contas, você não ser comunista é um problema estrutural teu. Porque como é que a pessoa não vai ser comunista, né? Não existe isso, tá? Então, eles tentavam reeducar a pessoa, porque se a pessoa fosse educada, ela seria comunista, né? Porque o comunismo, Marx dizia que era uma coisa científica, então eu consigo reeducar as pessoas, né? Não é uma filosofia que você aceita, é uma filosofia, é um negócio óbvio, né? Bom, e aí eu vou pegar 2 episódios, tá? Para explicar como a coisa chegou num limite. Então, em que consistia isso? As pessoas que eram presas como anticomunistas, elas tinham que passar por uma reeducação que era basicamente você ser doutrinado, né? Então era aquela coisa E você, como estava na prisão, sob pena de tortura, você acabava tendo que ouvir toda aquela balela. Então, na verdade, era uma coisa que não era você mesmo que se obrigava, né? Que nem as pessoas dentro da universidade se obrigavam a ficar ali, né? Essas pessoas, como elas tinham se revoltado, elas tinham que ser obrigadas a fazer isso, então elas tinham essa coisa da tortura. Muito bem. Mas não eram grandes coisas. Até a gente chegar numa experiência chamada Piteste. Eu não sei romeno, tá, gente? Tem um símbolozinho que talvez tenha um sonzinho diferente aqui, tá? Mas essa prisão, entre 1949 e 1952, teve um sistema de reeducação, tá? Que foi concebido pelo diretor do Centro de Assuntos Internos, então era o ministro, digamos assim. E essa prisão, ela tinha estudantes, tá? E não eram estudantes, eram estudantes mesmo, pessoas que estavam na faculdade que não tinham se formado ainda, tá? A prisão com os formados era em outro lugar e tal, mas então essa prisão tinha gente jovem, isso aí que vocês têm que se lembrar, tá? Estudantes de vários cursos, tá? O que foi que esse ministro fez? Ele pegou um guri, que era... Esse cara tem que lembrar o nome, porque senão... Turkanu, tá? Esse guri, ele era estudante, ele era de um grupo chamado de legionários, que era considerado anticomunista, e logo em seguida ele sai desse grupo, tá? Porque ele não quer ser perseguido. Então ele era um cara que queria ser importante, ele queria ter certo tipo de poder, todo mundo já sabia disso, e ele não queria ser perseguido. Então ele deixa de ser legionário, apesar de ter amigos ali, e se torna comunista. E é um comunista muito bom. Ele dedura muita gente, ele se faz de amiguinho para fazer uma célula, né, anticomunista e dedura a célula comunista que ele fez, e assim vai, tá? Bom. E ele fica famoso, né? Até que um dia o amigo dele, legionário, refaz uma célula e convida ele para participar de novo. E eles, não, eu não vou, não tem mais nada a ver com isso, coisa e tal. E eu não vou dedurar vocês, porque você é muito meu amigo, mas eu não falo sobre meu nome, não quero saber disso. Tá bom. O que acontece? Ele não dedura a célula, mas alguém dedura. E o cara que organizou, que era o amigo dele, que não dedurou, né, vai preso, e alguém diz que ele tinha entrado em contato com ele e ele não tinha dedurado. Então, no comunismo, a pior coisa é o cara que não dedurou, né? Porque o cara estava sabendo, como assim? Bom, então ele também vai preso, né? E ele fica com raiva do cara, né? Óbvio. Bom, mas, como ele era comunista, todo mundo sabia, isso foi uma coisa que, não, nós vamos, né, te liberar da prisão, enfim, é só porque daí tu vai junto. Muito bem.
Só que quem julga ele não é os caras que disseram que ele não ia ser grande coisa de preso, ele pega 7 anos. Aí ele fica mais bravo ainda, né? E nessa, esse ministro chama ele. E ele cria um grupo de, a princípio, primeiro 15, né, jovens, que foram feitos para conseguir informações, né, de outros estudantes dentro desta prisão. Tá? Como é que eles faziam? O primeiro grupo foi o seguinte, eles botaram esse pessoal numa ala que era perto do hospital, então era uma prisão, foi escolhida porque era uma prisão retirada, ninguém ia ouvir nada, ninguém ia ficar sabendo de nada. Pegaram uma ala perto do hospital, que era mais retirada de tudo, botaram lá 15 pessoas de uma outra célula que eles prenderam. O chefe era um outro guri, e aí botaram eles lá junto com esses 15, que já estavam lá no hospital presos. Né? Cada um dos 15 pega um dos outros 15 para ser o melhor amigo. E nessas, os caras, né, são todo mundo jovem, esse povo é dos legionários, blá blá blá, e eles começam a falar. Acho que é um amigo, coisa e tal. Até que um dia a coisa vira, e os caras começam a torturar eles. Né? Então, assim, no que consistia a reeducação que começou em Pteste? Foi o seguinte. A primeira fase era o desmascaramento externo, que eles chamam. Começaram a torturar os caras para que eles contassem, né, quem que ajudava eles, quem que de fora ajudava eles, se tinha alguém fora, tudo fora. Isso tudo era mandado para o partido para ocasionar outras prisões. Então isso aí fazia sentido, né? Você torturava os caras para descobrir outras coisas. Muito bem. Mas isso aí já se fazia antes, né? Se torturava as pessoas nos seus depoimentos. A segunda coisa era o desmascaramento interno. O que é isso? Tá? O estudante torturado teria que desmascarar quem tinha ajudado ele no interior da prisão. Então não era só as pessoas de fora, as pessoas de dentro. Um colega de cela que tinha aliviado para ele, um guarda que tinha aliviado para ele, qualquer pessoa de dentro. Também servia ao partido, né? Mostrava quem que eram os caras que não eram assim tão brabinhos. Bom, ok. Então as primeiras fases faziam sentido. Agora, a terceira fase era o desmascaramento moral público. E aí é que começava a degradação psicológica da pessoa. O que era o desmascaramento moral público? O detento era obrigado a espezinhar tudo o que era mais santo. Em primeiro lugar, a família, Deus, se fosse crente, a esposa, o amante, os amigos, a si mesmo, tá? Enquanto isso, era torturado também. Então, a pessoa começava a dizer... E assim, era uma coisa que não era verdade. A pessoa tinha que começar a falar abominações sobre si mesma e sobre as coisas que ela mais amava, enquanto estava sendo esmurrada, né? Sofrendo tortura. Então as pessoas falavam coisas inimagináveis, assim, né? Porque tinha feito sexo com a mãe, assim, tudo que podia, porque ela queria se livrar da tortura, né? Enquanto eu não falasse um monte de bobagem dessas, ainda era torturado. Até que a pessoa começava a falar isso sem precisar ter se torturado, né? Bom, e essa tortura aí é que precisava acontecer para essa fase ter sucesso, digamos assim, né? Bom, e deixa eu ver, aqui tinha uma quarta fase também, que era... bom, aqui ele vai falar bastante sobre essa fase do desmascaramento moral, tá? Porque é aí que vai existir a quebra da personalidade, tá? Em que a pessoa vai começar a acreditar nessas coisas, né? E a quarta fase, agora que eu me lembrei, depois que você passava por isso, era começar a torturar outras pessoas, tá? E essa era a grande maldade desse sistema de reeducação. Porque uma vez que você tortura também, você passa de torturado para torturador, né? A tendência é que você não vai contar o que tu fez. Né? Então, tu amarrava essas pessoas que foram torturadas
e que torturaram, né, nesse ciclo. Então elas eram vítimas, né, porque obviamente começou por alguém, e elas acabavam sendo carrascos dos outros, né. Ele conta a história de uma mãe, coitada, que tinha um filho que era pianista, guri sensível, até descreve assim, até um tanto afeminado, né, um guri sensível das artes e tal, que foi preso como anticomunista. E ele se tornou um dos torturadores mais cruéis desse pessoal, dessa prisão. E a mãe, né, quando ouviu isso, não acreditava. Ela começou a ir atrás de todo mundo para que alguém dissesse para ela que isso era mentira, né? E o guri, inclusive, depois se descobre isso, tá? E um monte de gente é morta, né? Você torturou, você vai... E o guri foi um deles, foi executado, tá? Como torturador. Mas esse pessoal era vítima desse sistema, porque eles começaram sendo vítimas da tortura e reproduzindo isso com os outros, né? Porque, afinal de contas, você foi reeducado. Se você não fizer isso, você vai ter que voltar lá no começo do sistema de educação de novo e passar por todas as fases de novo, desmascaramento, porque, afinal de contas, você deve ser anticomunista ainda. Vamos lá, começa tudo de novo. Tortura, tortura, tortura. Então, as pessoas achavam muito mais fácil elas estarem torturando do que elas estarem sendo torturadas, né? Apesar de que se conta que esse guri, né, que era o chefão lá, o Turkanu, volta e meia para que ninguém achasse que mandava mais que ele. Inclusive, os primeiros dos 15 que estavam com ele, que entrou primeiro, ele já começava a inventar que o cara já não era tão bom assim, né? E o cara ficava com medo, daqui a pouco vão querer que eu me torturar também, tá? Então, esse tipo de... Claro, e muita gente morreu nisso aí, tá? Porque eles torturavam, às vezes, até a morte mesmo. Um dos exemplos é esse amigo legionário da célula que tinha falado com ele e que ele não dedurou de primeira, tá? Ele matou o cara com as próprias mãos, torturando, tá? Bom, aí as pessoas se perguntam, bom, e por que as pessoas não se matavam então, né? Tava ali naquele meio daquela tortura. Eles tornaram impossível de se matar. Por quê? Também faz parte das humilhações que se fazia. Não tinha talheres para eles comerem, tá? O que eles comiam era servido num coxo. E eles comiam comendo com a boca, né? Direto no negócio. E tinha toda uma série de humilhações, né? De comer fezes, Então, assim, vocês podem imaginar as torturas mais humilhantes possíveis, tá? Esse guri, inclusive, fazia uma missa negra, né? Por quê? A questão da humilhação da fé. Então, assim, Páscoa, se fazia uma Semana Santa, se botava lá os caras, né? Tinha um que era estudante de teologia, botaram ele com uns lençóis sujos de fezes, amarraram um negócio parecendo um falo no pescoço dele, as pessoas iam ter lá que beijar e chamavam Nossa Senhora de várias coisas, blasfemas, enfim, tá? Então, assim, era realmente uma coisa demoníaca, tá? Tudo para quebrar essas pessoas, tá? Quebra essas pessoas. Uma única pessoa conseguiu se suicidar naquela prisão, se jogando de uma escada em espiral, que depois ganhou redes, então depois disso ninguém mais conseguiu se matar. Teve gente que tentou se matar sangrando, né? Com a própria, mordendo a própria pele para ver se sangrava, o que vocês puderem imaginar, tá? Então, assim, isso durou de 49 a 52, porque em 52 eles começaram a querer exportar isso para outras prisões, tá? Da Romênia. Numa delas até a coisa foi mais ou menos bem, porque também era uma prisão meio afastada. Mas eles se deram mal quando eles começaram, numa prisão em que tinha gente mais velha, e 2, numa prisão que era uma coisa muito mais com contato com o exterior. Porque essa prisão dos estudantes não tinha, eles pararam inclusive de receber cartas, assim, eles estavam isolados lá mesmo, tá? Bom, na prisão que tinha as pessoas mais velhas também eram pessoas importantes, certo? E quando eles começaram com essa história porque eles exportaram
estudantes dessa primeira prisão. Imagine, eles foram escolados tanto nessa coisa de torturar, foram torturados, passaram a ser torturadores e foram para outras prisões torturar outras pessoas e fazer a mesma coisa. Quando eles começaram a fazer isso na prisão que tinham pessoas mais velhas, essas pessoas ameaçaram fazer suicídio coletivo, porque era uma prisão que não era tão isolada. Eles tinham calheres, eles não conseguiram fazer tudo do jeito que eles fizeram na outra prisão, não deu muito certo. E a outra prisão, que era a prisão de trabalhos forçados, teve um caso de um médico, que inclusive ajudava na prisão e tudo, e que estava sendo torturado infinitamente, até um dia que ele se joga no arame farpado e pede para o guarda atirar nele. Uma das versões. A outra versão é que o próprio cara que estava torturando empurra ele no arame farpado. Coisa ou outra, ele se faz isso por causa da tortura. E como esse cara era famoso, a mulher dele vinha visitar, a mulher ficou sabendo, fez um escândalo e saiu na imprensa, inclusive internacional. Bom, daí acabaram com a coisa. O próprio partido começou, então, a investigar. Olha só, por que será que aconteceu isso? A versão oficial é que essas pessoas eram legionárias, eram todas anticomunistas. Eles fizeram um grupo desses para torturar as pessoas lá dentro e jogar a culpa no partido. Aí as pessoas, como é que eles conseguiram fazer isso dentro de uma prisão comunista? Entendeu? Não, mas não fomos nós, mas imagina, nós vamos investigar os guardas, porque daí os guardas devem ter deixado. Entendeu? Então, ficou isso por isso mesmo. Pessoas foram executadas, foram quem? Os próprios primeiros torturadores, né? Inclusive esse que foi o chefe dos chefes ali, tá? E acabou-se o assunto, tá? Mas não foi adiante esse tipo de reeducação pela tortura. Mas também não se responsabilizou os realmente manda-chuvas da coisa. Porque eram todos do partido, obviamente, porque foi uma ordem de cima, tá? Bom, mas o que é interessante nisso aqui também é que ele faz um paralelo com a reeducação que existia na China, tá? Que, incrivelmente, se passa exatamente nesse mesmo período de tempo, final dos anos 40, comecinho dos anos 50, tá? Principalmente aqui, ele vai falar de 2 livros, tá? Que talvez vocês não encontrem, eu fui atrás, mas um eu encontrei só em Portugal para ser vendido, que se chama Suicídio Entusiasta, de um padre católico belga, tá? Chamado Dries van Coyle, que escreveu, lançou em 64 esse livro, Suicídio Entusiasta, quando ele foi preso na China, tá? Entre 43 e 45. E ele conta como é que funcionava, né? Na verdade, ele foi mantido no campo de concentração pelos japoneses em 43 e 45. E aí, em 51, ele foi preso em Pequim, tá? E sofreu lavagem cerebral por 34 meses antes de ser libertado e expulso em 1954, tá? Depois da Conferência de Genebra. Tá. Então, nesse período do começo dos anos 50, foi quando ele teve essa experiência. Tá? E aí, o que ele diz? Tá? Primeiro, ele fala de uma experiência que ele teve, porque ele encontrou o padre Ulrich Lebrun, que tinha sido preso tanto em Buchenwald, na Alemanha nazista, quanto em Pequim também. Ele encontra o cara lá e ele pergunta, e aí, qual dos dois é pior? Né? O campo de concentração nazista ou o chinês? E o outro padre responde, prefiro 10 anos de Buchenwald, não sei como é que pronuncia, mas do que um único ano de Pequim. E por quê? Em Buchenwald, depois dos sofrimentos suportados da parte dos carrascos, o prisioneiro encontrava-se na amizade ardente e viril dos outros prisioneiros. Então todo mundo ali estava no mesmo barco e você tinha suporte dos outros para não enlouquecer, né? E os outros vão dizer, não, nós estamos certos, eles estão errados, entendeu? Isso aqui é uma tortura, isso está errado, tá? Então tu tinha aquela coisa, né? Ao passo que em Pequim
seus irmãos de sofrimento eram os que os perseguiam com seu ódio e ataques. Porque funcionava. Incrivelmente, aí o autor atribui isso a uma coincidência, porque ele não pode provar, né, já que os campos de Pequim nessa época não estavam ligados a ordens russas, até onde a gente sabe, né? Mas o que ele diz então a respeito da reeducação no estilo chinês, né? Os chineses diziam então aos seus prisioneiros: ninguém pode sair da prisão sem tornar-se 100% comunista. Tens, pois, que mudar. Renuncia às convicções e aos costumes reacionários. Não é suficiente prometeres. Não precisamos de palavras, mas de fatos. Quando souberes reconhecer teus crimes, quando aprenderes a acusar os outros, mesmo a teus melhores amigos, quando espionares de modo eficaz os camaradas de cela e cuspires no rosto do inimigo do povo, quando participares com alegria da lavagem cerebral, quando suicidares com entusiasmo a tua personalidade, então e só então teremos prova de que fazes parte integrante do povo. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? É a massa. Tá? Tanto que o próprio padre Van Coyle escreve essa frase: num lento suicídio da personalidade, começas a assemelhar-te aos outros, a pensar como eles. Perdes-te na massa. Tá? Bom, então, para que eles fazem para você chegar a isso? Né? Aqui ele vai dizer as regras do campo chinês, né? Não tens autorização para adivinhar nenhuma preferência por um detento ou outro. Você não pode ter amigos, tá? Não deves dirigir nunca a ninguém um sorriso amigável. Não tens autorização para falares baixinho com ninguém, mas apenas em voz alta. E mesmo assim, não acerca de coisas pessoais, não acerca de teu passado e principalmente não acerca dos planos futuros. Parênteses, é onde nós vemos baseado para uma boa parte da doutrina psicológica do Viktor Frankl. Como sobreviver ao campo de concentração, ter um plano futuro. Né? O único assunto admitido é a formação marxista. Não deves emprestar nenhum objeto. Não deves tomar nunca a defesa de um codetento. Ao contrário, és obrigado a criticá-lo, atacá-lo e cobri-lo de injúrias, tá? Porque ali todo mundo tá preso, é bandido, tá? Ninguém é bom. No termo do jargão comunista chinês, ajudar, né, um detento é atacar ele, bater nele e denunciar ele, tá? O que quer que na atitude, nas palavras, nos gestos, no olhar, no modo de comer, de andar, de dormir de um prisioneiro não seja conforme totalmente com a maneira de se portar de um bom comunista, o que quer que te pareça reacionário deve ser imediatamente denunciado. Quem não o faz é considerado mais culpado do que o próprio culpado e condenado como tal, tá? Então, assim, outra. A qualquer instante deves estar pronto a confessar tudo o que te passa pela cabeça. Os sentimentos mais íntimos, os erros do passado, os erros reacionários do presente. Não passa um dia sem confessares um novo crime, nem dares prova de arrependimento. Detalhe, mesmo que esse crime não tenha existido. Tá? Bom, e aí o padre comenta: cada prisioneiro tinha recebido a ordem de dizer o contrário do que pensava, cada vez mais frequentemente, até se convencer sozinho. Assim se desenvolve o suicídio moral. Talvez a gente chegue perto daquilo que o Jordan Peterson fala hoje, né? Se você não diz aquilo que tu pensa, você está cometendo uma coisa contra ti e contra os outros também. O conceito do Rudolf Allers sobre neurose é justamente uma mentira que tu conta pra ti mesmo. Sobre, eu não sou, por exemplo, eu traio. Não, sou bonzinho. Fica vivendo, tem uma vida moral
horrível, mas tu fica Tentando mentindo te pra ti convencer mesmo. do contrário. A partir do momento em que essa mentira vira uma verdade, porque tu já nem se dá conta que tu tá vivendo uma mentira, tu é um neurótico. A partir desse momento é exatamente o que tu está dizendo. Eu hoje escutei uma coisa muito perigosa, assim, um dos meus filhos me relatou, em que aconteceu no grupo deles. Tipo, alguém, um maluco, que se diz mulher, um doido, diz que estava tendo cólicas menstruais, e daí as pessoas diziam assim, pois então, ninguém queria mostrar a realidade. Daí o meu filho disse, bom, mas chama um médico, porque ele deve ficar doente. Porque ele não tem Cólica como. não é. Não tem como ser Né? cólica menstrual, pode estar até com uma diverticulite. Pode estar com apendicite, pode Mas estar tu qualquer não coisa. Tu entende, num grupo, eles começam a interagir dessa Criar forma. o silêncio. Nós vamos Porque, assim, chegar não nisso pode quando a gente chegar no deixar parte moderna. A pobre pessoa sofrer com a realidade que é uma... Ou seja, que ela é uma fraude. A minha intenção com começar por essa parte é exatamente mostrar que, assim como eles fizeram isso de propósito dentro das prisões, isso foi transformado até chegar hoje em dia, tá? Diga. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que volta e meia acabou se perdendo quando se faz a análise anatômica das ideias marxistas, é que se acha que isso é um desenvolvimento posterior ou alguma consequência da praxis, que eles vão dizer. Mas não é. Tem um dos textos fundadores do marxismo, um dos primeiros, que é a questão judaica, que só porque, como Marx fala da questão judaica, só que ele fala um termo para ser generalizado, depois a gente acaba falando, é antissemita, mas não. Que ele ataca diretamente a questão da consciência das pessoas. Ele diz que o problema da questão judaica, o problema do judaísmo, é o mesmo de todas as religiões, que é que a pessoa tem uma consciência que é maior que a consciência do Estado e que tem que ser resolvido. Ele não diz como, mas tem que. Sim. Não, e é essa coisa, porque, na verdade, o que as pessoas perdem, na verdade, que é o que tu está falando, é exatamente isso. Essas coisas não surgiram por acaso. Tanto é que a gente está vendo aqui duas ideias de reeducação muito similares, né? A única diferença do campo chinês é que não se batia nas pessoas de forma a ter uma tortura física muito grave, que nem era na Romênia, em que se batia mesmo, a pessoa tinha hemorragia interna, era uma coisa brutal. Na China não era brutal no nível físico, era brutal no nível moral. As pessoas eram xingadas, cuspidas, humilhadas, era de outra forma, tá? E são coisas concomitantes, mais ou menos na mesma época, que teoricamente, até onde se sabe, não tinha uma relação de ser uma ordem superior comum, tá? Então, assim, obviamente é porque elas derivam da mesma ideia, entendeu? Então, tu pode pegar, bom, não é porque a Rússia teve essa ideia e mandou fazer isso na Romênia e mandou fazer isso na China, mas porque o comunismo... Você pensando nisso, você vai derivar essa ideia, né? E aí os chineses chegaram nessa conclusão e os romenos, os russos chegaram nessa outra conclusão e aplicaram na Romênia. Né? Assediados pelo mesmo tipo de demônio. Mesmo tipo de pensamento. Exatamente. Aqui. Bom, então o que acontece aqui? Outra coisa que era interessante. Eles organizavam até um concurso, tá? De confissões, em que as pessoas que confessavam as coisas mais abjetas eram colocadas num lugar mais alto, como se fosse eles chamavam de montanha, tá? Então, assim, não interessava, porque não era verdade, mas a pessoa tinha que confessar os crimes piores que fossem contra, ou que colocassem ela como a pior pessoa do mundo, tá? Então, assim, quanto mais coisas erradas, ou quanto mais abjeto você fosse, mais as pessoas te aplaudiam e você ia ser menos xingado, digamos assim, menos torturado psicologicamente, tá? E aí o padre conta que o cara que estava ele continuava chorando depois de ter confessado coisa que obviamente ele não fez, e aí ele percebeu que ele não estava chorando por causa que ele estava feliz porque ele estava colocado no padre, ele estava chorando porque continuava essa coisa, um monte de coisa que ele confessou ter feito, sendo que ele não fez, entendeu? E aquela... te gera uma angústia em ti mesmo, tu tá confessando ser uma coisa horrível, ser um cara abjeto, sabendo que tu não é, e olha a baixeza em que eu cheguei, entendeu?
Eu não Então, fiz essas só- coisas que eu disse, né? Mas eu tive capacidade de dizê-las que eu fiz e assumir para sobreviver ou para qualquer coisa. E quando alguém pedir piedade por ti falando as coisas ruins que ele fez, tu não vai acreditar que ele realmente fez. O que ele tá sendo sincero. Exatamente. Tá? Então, assim, detalhe, essas confissões todas eram entregues no processo da pessoa ao juiz, tá? Então a pessoa tinha noção do que ela estava falando para sobreviver e mesmo assim isso ia para o processo. Bom, e aí o padre diz, pode-se por acaso inventar um método mais devastador para a personalidade? Terminávamos por não mais estar em condições de distinguir o que era verdadeiro do que era inventado. A verdade da mentira. Uns mais vulneráveis tinham começado a delirar. Já não encontravam palavras. A perturbação mental acentuava-se a cada dia. Algumas vezes, os que se confessavam com tanto entusiasmo caíam no choro. Isso aí, choravam por causa da ferida que se aprofundava cada vez mais neles. Essas lágrimas atingiam-nos a todos, porque todos estávamos feridos. Bom, mas, de qualquer forma, ele diz... Cadê essa parte? Que essa é muito interessante. Ele diz que daí acabou sendo banido esse tipo de tortura, tá? Por causa de 3 coisas, que são 3 pecados da administração e do partido. Burocracia, comandismo, que é o emprego da violência sistemática, constrangimento cego diante das massas, e a violação das leis da disciplina que foram denunciadas, tá? Então, assim, porque ficou meio feio, né? E o comunismo não pode ser feio, ele é maravilhoso, tá? E aí, obviamente, eles encontraram alguém para culpar, que não o partido, né? Enfim. Só que aí que tá, é uma coisa interessante, né? Na China, por exemplo, esse padre, depois que reconheceu todos os crimes de espionagens possíveis, pôde, até o fim, declarar que não aprovava o materialismo ateu. Enquanto se ele estivesse em teste, isso seria o suficiente para ele ser torturado até a morte. Mas na China, essa parte ele negou. Ele disse que fez qualquer coisa lá de espionagem, não sei o quê, não sei o quê. Agora, não se declarou. Não aprovar o materialismo ateu. Tá? Bom, e aí, que será? Isso aí, será que fez algum efeito nesse padre? Né? Ele passar por isso? Será que ele manteve a sanidade? Porque ele escreveu esse livro depois? Aí ele mesmo conta que quando ele conseguiu, então, ser mandado embora, ele entrou no navio e se encontrou com um grupo de russos. E ele se viu dizendo o seguinte: vindes da União Soviética, sois nossos irmãos, deveis saber que sou um criminoso. Outrora falei mal de vós, mas nesse interim abriram-se-me os olhos, tive o privilégio de estudar na prisão e agora sei tudo o que realizaram nossos irmãos soviéticos. Só que esses russos do navio não eram russos soviéticos, não eram comunistas. Eles eram russos, mas eles não eram comunistas. E aí o padre para e pensa, olha só o que eu disse, né? E aí ele se pergunta se acreditava mesmo naquilo que ele tinha dito ou não. Para você ver a confusão que é. Ele diz que era dicotômico, ele em parte acreditava, em parte não. Não é que ele falou isso pensando, de repente para ninguém me matar, coisa. Não, em algum momento ele acreditou no que ele estava dizendo, tá? Como se você apertasse um botão escrito União Soviética e o robô desenvolvesse uma litania automática, tá? Este é o resultado da lavagem cerebral, ele diz. Mas à medida que eu falava com os homens livres e verificava que ninguém me espionava, começava a jogar para fora de mim, pedaço a pedaço, o mecanismo de constrangimento hipnótico e voltava a ser livre. Tá? Então, assim, vamos parar para pensar em nós mesmos. Eu posso dizer porque aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar sobre o comunismo, isso não faz muito tempo, tá, gente? 2012, 2011, comecei a estudar sério, que eu comecei a perceber essas coisas. Volta e meia, eu me pegava falando alguma coisa que era uma ideia comunista que tinham colocado na minha cabeça. Tá? Então a gente está imerso nesse ambiente e a gente nem se dá conta, né? A gente nem se dá conta das coisas que são colocadas na gente,
que são externas a gente aceita de alguma forma e reproduz, né? A gente não para pensar em tudo que a gente diz se a gente acredita mesmo naquilo que a gente está dizendo, né? Às vezes é um constrangimento, né? Eu sei porque a gente tem pessoas, aqui todo mundo deve ter alguém no ambiente de trabalho, né? Que, sei lá, petista, sei lá. Tu se pega não dizendo tudo que tu diria, por exemplo, se tu não soubesse que aquela pessoa era petista, né? Ai, também não é tanto assim, imagina, né? Acontece, né? Muito bem. E aí, a gente passa para um outro livro de um cara chamado Jean Pasqualini, que esse é mais famoso, chamado O Prisioneiro de Mao. Tá? Prisioneiro? De Mao. De Mao Tse, Mao. Bom, esse era filho de francês e uma chinesa, tá? Ele viveu na China até 57, quando ele foi preso. Por que ele foi preso? Ele era ele tinha um técnico especialista em maquinário e logo depois da Segunda Guerra foi trabalhar para os americanos. Aí, não, obviamente, tu vai ter que ser preso. Tá trabalhando para os americanos, tá? Bom, só que nesse livro, a coisa é muito engraçada. Ele realmente escreve isso 10 anos depois que ele sai, tá? E ele não consegue, no final do livro, falar mal da coisa. Ele só descreve. Para vocês verem como a coisa realmente fica, né? Tanto é que mesmo nesse livro ele tendo descrito cenas que pareçam extraídas do 1984, George Orwell, lembra que ele foi torturado no final do o Smith, né? Ele dedica o volume ao presidente Mao Tse-tung e ao general de Gaulle, que um e outro fizeram muito por mim sem que eu me desse conta. Aí o comentário é o seguinte, bom, o de Gaulle acabou libertando ele da prisão sem querer porque reconheceu a China comunista no plano diplomático. Então, quando a França reconhece a China comunista, cidadão francês, eles liberaram, tá? Mas e o Mao? Por que ele agradece o Mao? Né? Aí o pessoal falou, será que ele está sendo irônico? Não. Aos jornalistas ele chegou a dizer que no decurso da minha detenção recebi conhecimentos úteis e quando fui libertado já não era o homem de antes. Parece que pro bem, né? Então acho que ele gostou de ser torturado, de alguma forma, né? Então, se vocês lerem O Prisioneiro de Mao, vocês vão ver que ele tem sempre essa coisa ambígua, né? Por exemplo, ele fala que eles não comiam tão mal assim, né? Que eles comiam tão bem quanto um pouquinho, os vigias comiam um pouquinho melhor que ele só, né? E que, enfim, era muito bom. E no outro lado, num outro pedaço do livro, ele diz que eles comiam até uns preparados de papel quando não tinha comida. Enfim, tá? Outra coisa, ele descreve melhor o que era o tratamento que eles chamavam de tentação, né? Que era a intimidação pelos outros prisioneiros. Então, lá também se utilizou exatamente essa coisa do torturado também ser torturador, tá? Bom, enfim. É tipo uma síndrome de Estocolmo. Mais ou menos. Tem uma similaridade. Tem. Mas é que assim, ó, tu imagina que mesmo os vigias, eles estão envolvidos nisso, eles são vigiados também, né? Então é aquilo que o Lobachevsky escrevia na Ponerologia. Tá todo mundo sob o mesmo esquema. Então, assim, se eu sou um professor, tá? Vamos supor, eu sou um cara que não sei nada, tá? Sou estúpido, mas eu sou do partido, beleza? Me colocam para ser o ministro da Economia. Ministra Poste, tá? Tô lá. Eu não sei nada. Eu sei que eu não sei nada porque essas coisas são óbvias. Mas eu tenho que desempenhar esse papel. Ou então vai sobrar para mim. Tá entendendo? Porque ninguém tá livre. Não é só porque eu sou do partido que não vão me prender. Se eu não fizer o que eles estão me mandando, eu vou junto, por mais que eu seja o ministro, entendeu? Então o que acontece?
cria, Tu entrou, tu cria um negócio que, tipo, aí o que que eu tenho, aí o que que eu faço? O que que eu faço? Eu posso fazer duas coisas. Eu posso me cercar de gente que realmente sabe o que tá fazendo e resolver o meu problema, porque daí a coisa vai funcionar. Mas aí daqui a pouco eles põem os caras no meu lugar. E aí pra onde eu vou? Vão mandar pro gulag? Eu vou virar varredor da rua? Ou eu posso fazer de conta que eu sei o que está acontecendo e por medo os outros que não sabem, eu vou afastar. Ah, esse cara sabe, ele vai parecer mais que eu vou ter que botar ele para fazer outra coisa. Isso vocês podem ver em qualquer repartição pública, cara. O chefe que não sabe com os empregados que sabem. O cara que é honesto intelectualmente vai botar os empregados que sabem, pô, me ajuda aí, vamos lá, vamos fazer o negócio render, tá? Beleza, porque ele não está sendo ameaçado por ninguém. O cargo é dele, entendeu? Agora, se ele é do partido e tem essas pessoas ali, alguém pode querer me passar a perna também. Porque a pessoa está vivendo mal, ela é empregada, ela ganha uma ração por dia, eu ganho 2. Tá? Então o que o cara vai fazer? Ele vai começar a desprezar os caras que poderiam ameaçar o cargo dele. Que é o cara que sabe. Então o que acontece com as pessoas que sabem? Não adianta fazer nada, porque se eu sei, vou me tratar pior, então eu vou me jogar nas cordas aqui. Entendeu? É exatamente isso que acontece. Entendeu? O cara vai ser... Os outros vão falar, ai não, esse aqui faz... Se tu faz, cara, eu vou ter que fazer também. Então não vão fazer. Entendeu? Se tu é um bom empregado, se tu te esforça, pô, eu vou ter que me esforçar também. Entendeu? Então, gira e se gera um negócio que tudo vai para baixo. Tudo piora. Né? Ninguém mais tem vontade de fazer nada. Tudo depende de indicação. E se tu resolve algo, quer dizer que tem algo errado também. Então tu tá acusando o partido de certa maneira de algo errado. Entendeu? E tu não pode... E outra, também tinha um grande problema. Porque tu sempre tem uma cadeia de gente que... Mas tem um caso famoso na história da União Soviética que eles ficaram um tempão decidindo se era melhor... Hã? A história da cabana do Stalin, se entra ou não entra. Não, mas isso aí foi do fertilizante. Se era melhor fertilizante à base de potássio ou de nitrato, nitrogênio. E foi uma discussão e politicamente se decidiu que era melhor o que o outro, né? E o cara que estava defendendo o outro fertilizante, como o partido decidiu que não era, foi acusado de traidor, porque ele ia querer usar um fertilizante que ia acabar com a produção agrícola. Tá entendendo? Então, a coisa não é simplesmente uma discussão sobre o que é melhor na vida real. O partido tá certo, tu tá errado, entendeu? E se tu tiver... E se eles te fuzilarem por causa disso, e eles estiverem certos, bom, tava errado mesmo. E se eles estiverem errados, bom, foi só um negócio, porque esse cara ia desmoronar o partido, mesmo se tivesse errado, tinha que concordar com o que nós estamos dizendo, entendeu? Então, a realidade não importa, tá? Esse que é a grande coisa. Então, assim, aí o Pasqualini diz o seguinte: a primeira vez que vi os prisioneiros agradecendo ao governo e aos vigias pelas penas recebidas, vi-os com espanto e desprezo. Mais tarde, quando a meu turno passei pelos exames ideológicos, tornei-me semelhante a eles, mas com uma pequena reserva moral. Não agia assim senão para salvar a minha pele. Mas, até o fim, chegara a crer de verdade, e quando meu zelo foi recompensado por sinais de aprovação, reagi favoravelmente. Então, treinamento, né? E, como você é um prisioneiro exemplar, o cara acha legal. Lancei-me cada vez mais avançado em longos discursos incoerentes contra o imperialismo, contra o revisionismo soviético, contra o melhor modo de servir o povo e outras matérias na ordem do dia. Prestava cada vez menos atenção a meu modo de outrora avaliar objetivamente a vida, até o momento em que me tornei completamente estranho ao racionalismo frio que aprendera nas escolas de missionários católicos quando era criança. Razão fria é o fato, agora isso não interessa mais, entendeu? Sofrera lavagem cerebral, ou pode ser que tenha me adaptado, era mais fácil assim. É a questão da facilidade, tá? Bom, e aí tem uma história interessante, que é a última que eu vou ler sobre isso. Aqui, ó.
Numa entrevista... Não é essa, mas então eu vou ler essa e mais uma. Numa entrevista ao jornal Le Figaro, que já citei, o Pasqualini, comparando o arquipélago Gulag com os campos de concentração chineses, faz um quadro quase idílico desses últimos. Então, assim, não, os campos de concentração chineses eram muito melhores que o Gulag, tá? Na União Soviética, todo o escopo era apenas humilhar os detentos, destruí-los fisicamente. Nos campos de concentração não havia, nos nossos campos de concentração não havia brutalidades. Ao longo de minha detenção não vi senão uma única execução, a de um homossexual. Os vigias chineses não são brutos, sádicos, mas educados, confessores. Para eles, o homem representa uma riqueza que não deve ser deteriorada. Não deve ser deteriorada com qualquer pensamento diferente do comunismo, né? Os vigias são incorruptíveis, comem melhor do que os detentos, mas a diferença não é enorme. Aí que eu tô falando. E depois, logo em seguida, ele fala da fome que eles passavam lá, que alguns comiam o grão de milho não digerido que estava na bosta dos cavalos, para não passar fome. Pasta de papel, tá? E tinha umas reuniões intermináveis de estudo sobre o marxismo, tá? E aí ele dizia que nessas reuniões você ficava o tempo inteiro sendo vigiado, você não tinha tempo para pensar por si mesmo. Tá? Bom, então aqui está bem claro, ele disse durante, se você for ler também, Pasqualini tinha esse pensamento duplo, tá? Mesmo tendo escrito isso, reconhecendo essa história da lavagem cerebral que ele passou. Mas, veja bem, o reeducado Pasqualini, prisioneiro modelo no centro chinês, que vê nos guardas, confessores e irmãos mais velhos, é o mesmo que protegerá um padre católico. Eles chegaram a aprender um padre católico também no campo dele. Não apenas não o denunciará pelas preces ditas em murmúrios, mas o avisará da chegada do guarda, no instante em que oficiava uma missa de Natal. Não apenas Pasqualini, mas também todos os outros prisioneiros da brigada protegem esse padre contra o único alcaguete da pequena coletividade. Eles sabem que tinha um cara lá que podia alcaguetar o padre e eles dizem, esse cara aqui. E protegem tal do padre, tá? Mas o Pasqualini, prestes a morrer, mais de inanição do que doença numa das fomes que eles passaram, também é cuidado pelos seus colegas de detenção, que tiram da própria comida para salvá-lo. Quando Pasqualini pergunta para eles por quê, eles respondem, porque és francês, portanto, o único dentre nós que tem uma chance de sair um dia e contar o que acontece aqui. Tá? O que eu quero dizer com isso? Mesmo com essa história da lavagem cerebral nesses campos, tá? Eles preservavam alguma coisa. Continuavam com esse pensamento duplo, continuavam com certas coisas que eles não falavam mal depois que eles saíam, mas alguma coisa permanecia. Tá? A reeducação total e verdadeira lavagem cerebral, assim como foi sonhada pelas autoridades chinesas, não pôde ser realizada. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o condicionamento foi bastante forte para, 10 anos depois de escapar da China, Jean Pasqualini escrever um livro em que é incapaz de tirar conclusões de suas próprias experiências. Direto, assim. Me diz o nome que eu da arrumo. pessoa que eu te arrumo o filme. Claro. Tá? Então, assim, agora nós vamos falar um pouquinho da questão moderna. Tá? Muito bem. Alguém disse uma vez que eu esqueci quem foi. Eu tenho esse problema, eu tenho que anotar, senão eu esqueço. É uma teórica feminista que disse que a gente não pode dar a opção, se eu não me engano foi até a Beauvoir, que a gente não pode dar a opção da mulher dela ficar em casa, porque senão ela pode querer ficar em casa. Ela não pode querer ficar em casa, ela tem que querer não estar em casa. Né? Ela tem que querer ser feminista. Então não pode dar essa opção para ela. Tá? Bom, se você está querendo não fazer uma coisa repressiva, obviamente, né? O que você vai ter que fazer então? Você vai ter que fazer com que as pessoas queiram, de livre, espontânea vontade,
esse sistema, tá? E aí é que entra a escola de Frankfurt e toda a questão de se repensar o comunismo, tá? A escola de Frankfurt, nossa velha conhecida, vocês já conhecem, tá? Começou lá em 1923, tá? E acabou lá pela década de 60, se não me engano, porque em 53 eles até voltaram para Frankfurt, depois da guerra, porque eles saíram, foram para Nova York, foram para Genebra, foram para Nova York e depois voltaram, tá? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as pessoas quererem isso. De livre e espontânea vontade. Uma coisa que as pessoas já viram, que matou um monte de gente, nunca deu certo em lugar nenhum, só espalhou miséria, etc, etc, etc. Como é que eu faço isso? Bom, já fiz isso de uma forma de terror, né, na forma do terror, né? Ou eu faço isso de uma forma Ninguém vai nem perceber. propagandística, né? Qual é o segredo do marketing? Você, bom, eu tenho um produto, eu torno ele um produto aceitável, né, ou desejável, para que as pessoas procurem ele porque sim, porque é bom, porque sim, tá? E para isso, o que eu faço? Aquilo que marketing mais gosta de fazer, eu minto. É óbvio, eu escondo, eu não falo, tá? E aí que voltamos toda essa volta para este livro aqui, que é a primeira pergunta que eles se fizeram. Bom, nós passamos pelo comunismo real, tá? E mesmo assim, hoje em dia, e eles até falam que isso aí não adiantou nada cair o muro, porque agora tem um tipo de comunismo que é diferente do nosso, mas existe. E que as pessoas querem. E que a maioria dos jovens sai da faculdade falando bem, né? E que existe essas pessoas fazendo essa propaganda o tempo inteiro. E aí é que eles vão falar das 3 principais coisas, tá? Que ajudam a alimentar essa ilusão. O esquecimento das próprias pessoas que passaram por isso. A ignorância dos outros que não passaram, tá? E a frustração com os desafios da liberdade. Então, o que quer dizer isso? Bom, vamos começar pelo esquecimento. Quem passou por um terror, uma coisa horrível dessas, a primeira coisa que vai querer é não falar disso, né? Vai querer curar suas feridas, vai querer esquecer que isso aconteceu. É a parte natural do ser humano, né? Ninguém quer ficar falando do negócio que dói, do negócio que foi ruim, das coisas que teve que fazer para sobreviver. Imagina, né? Eu tive que dedurar o meu melhor amigo e ele morreu fuzilado. O cara não vai querer falar isso, entendeu? Então, assim, várias coisas que acontecem para que as pessoas que passaram por isso, né, não queiram lembrar da parte ruim disso, né? A segunda coisa, que daí vem a ignorância. Essa tem uma amplidão maior. Por quê? A ignorância, ela pode ser simplesmente eu não quero saber, porque eu quero viver numa ilusão, que também acontece, né? Eu não me esqueço nunca. Outro filme para vocês, A Sombra de Stalin. Essa vocês já viram, estava no Netflix até um tempo atrás. É sobre o Holodomor, tá? E é uma história real de um repórter inglês, eu acho que a mãe era ucraniana, uma coisa assim, ele sabia falar russo, que tinha entrevistado Hitler. Ele trabalhava na embaixada da Alemanha. Ele trabalhava na embaixada na Inglaterra, e aí, ou da Rússia, uma coisa assim. E ele chegou falando da entrevista dele com Hitler, dizendo que esse cara é louco, ele vai fazer uma guerra. Os caras, que nada. Né? Eles, bom, esse aí eu já entendi qual é a dele. Agora eu quero entrevistar Stalin. E os caras assim, mas complicado e tal. Não, eu vou. Se tu não me quiser me ajudar, não tem problema. Eu falo com o pessoal que eu conheço lá, jornalistas e tal, que estão lá, etc. Muito bem. E tinha um amigo jornalista que estava mandando umas coisas para ele, dizendo, tu tem que vir. Ele vai e chega lá em Moscou, toda aquela coisa que a gente já conhece, né? Tu não anda na cidade sozinho, né? Os jornalistas todos ficam no mesmo hotel, todo mundo vigiado, telefone grampeado, etc. E a namorada do cara diz pra ele, olha, o cara sumiu, faz um tempão que a gente não vê ele. Qual foi a última coisa que ele disse? Ele já tá ressabiado? Não vou dizer, né?
Ah, pois é e tal. Daí uma hora a guria dá as dicas pra ele some, vai pra Ucrânia. Ele já ia mesmo, porque ele queria visitar os lugares que é da mãe dele, coisa e tal. E aí ele chega lá em pleno Holodomor. E é chocante o filme. Eu vou contar só uma cena em que ele tá lá andando, fugindo, porque já tinham visto que ele tava por lá, ele não podia estar por lá. E ele entra numa casa. Tem 3 crianças, a guria é um pouquinho mais velha. E ela faz uma sopa, e ele tá morrendo de fome. Ela faz uma sopa, tinha bastante coisa na sopa, tinha carne na sopa. Ele, meu Deus, onde é que tu conseguiu isso? Ah, com o fulano. Tá bom. Meu irmão. O meu irmão. Ah, tá bom. Ele assim, com o meu irmão. Fulana, cadê teu irmão que eu não vi? Aí ela leva ele até o quintal. O irmão dele tá debaixo da neve, congelado, de onde ela tira a carne. Tá? O cara, obviamente, vomita tudo, etc. Mas, enfim. Isso era o que ele pega lá na Ucrânia. Bom, ele consegue... Ele é capturado, obviamente, e o pessoal da embaixada consegue trazer ele, etc. Porque ele entrevistou Hitler. Então, assim, o cara é meio que tem umas costas quentes. Trazem ele de volta pra Inglaterra. Aí ele conta tudo que ele viu. É isso. Numa mesa, num café, com o editor dele e um outro carinha, que depois todo mundo vai conhecer pelo pseudônimo de George Orwell, que tinha voltado da Guerra Civil Espanhola, que já estava meio assim com o comunismo, mas estava meio assim só com a parte autoritária, né? Porque afinal de contas é uma utopia, e aqui que não deu certo. E ele conta essa história com o editor e eu sempre me lembro da frase. O ator fez muito bem, ele faz uma cara assim de desespero, praticamente. E olha para esse jornalista que veio, que contou toda essa história do Holodomor. Então quer dizer que não há esperança? Por quê? É a questão de você ver no comunismo uma esperança, né, para as coisas do mundo, como se fosse uma salvação, que é exatamente o que Marx fez. Eu tenho uma certa raiva, até vamos dizer, com as pessoas que olham para o comunismo como uma doutrina econômica. Gente, Marx não era economista. Ele era filósofo. E nem era tão de formação, assim, porque nem fez muita coisa. Mas o que ele fez é uma doutrina filosófica, praticamente uma religião, tá? Ele botou ali, é uma bíblia, é o que ele acha que vai acontecer no fim dos tempos. Entendeu? É uma parousia, como queira. Ele diz o que vai acontecer com o mundo, entendeu? E aqui eles falam também das 5, um deles fala dos 5 modos econômicos, dizendo, tinha o feudalismo, tinha o capitalismo e o comunismo. Aí disse, bom, mas se vocês perceberem, os primeiros 4 foram decorrências naturais das coisas. O comunismo não é. É a imaginação de um cara dizendo, é isso que vai acontecer invariavelmente. Mas, engraçado, tem que alguém fazer para acontecer invariavelmente. Tem que ser feita uma revolução, tem que ser instigada, porque as pessoas mesmo não querem, eles têm que obrigar as pessoas a querer. Então, aonde? Né? Por quê? E principalmente pela parte que ele fala do homem. O homem de Marx não existe. O ser humano que Marx descreve não existe, entendeu? Não tem como ele querer trazer isso para o mundo real, porque não tem como fazer. Não vai existir nunca. Não tem o que fazer. Porque o homem desse... Não existe o homem que ele está falando. Sem falar que na teoria ele já começa duplo pensando. Ele faz uma crítica moral do capitalismo para depois negar o conceito de moralidade em si e dizer que tudo vale a pena para se criar um conceito de moralidade que nunca vai ser alcançado segundo ele mesmo. Exatamente. É um pensamento circular completo. Tanto é que ninguém consegue ler aquela porcaria que ele escreveu, entendeu? Tanto que na faculdade dizem que não, que as bases deles são econômicas e não morais, que se você são morais, tu vai ler da maneira que não exatamente. deve ser lida. Tá? Então, assim, mas mesmo economicamente já se sabe que também não dá para fazer. Tá? Então, assim, esse é o negócio. E aí que vem, já que a gente está falando de como você vai fazer com a modernidade, para que ela queira o comunismo. Então, nós estamos na fase do esquecimento, né?
Da ignorância, desculpa. Então, a ignorância, tá. Você esconder deliberadamente as coisas do comunismo, tá? Mentir sobre ele, né? E fazer a propaganda, a falsa propaganda, né? Propaganda enganosa da coisa. Principalmente com quem você tem algum poder sobre. Onde vocês acham que isso vai acontecer? Principalmente no estudo. Escola, faculdade, etc. Hoje em dia, segundo os dados do Pew Research, que é um órgão de pesquisa dos Estados Unidos que pesquisa qualquer coisa, eles tem pesquisa de tudo. As novas gerações já tem mais gente, até os 20 e poucos anos, já tem mais gente a favor do comunismo do que o capitalismo dentro dos Estados Unidos. Tá? Então, por quê? Porque alguém diz pra eles que é uma maravilha, né? Não é assim do nada. Alguém fez propaganda. E aí a pessoa chega assim, bom, mataram 100 milhões de pessoas e ainda não conseguiram fazer o negócio dar certo, entendeu? Ah, não, mas é que se for para ter o paraíso da Terra, 100 milhões de pessoas, tá valendo, entendeu? Como se fosse possível ter o paraíso da Terra. Né? Como se fosse possível ter aquele homem de Marx, sendo que ninguém é o homem de Marx, nem a pessoa que tá ali querendo o comunismo, se ela chegar a ler, ela não vai querer fazer aquilo. Ou tu acha que a pessoa vai querer ficar trabalhando para sempre pros outros sem ganhar nada com isso? Pergunta pro comunista se ele vai fazer isso. Pergunta pro gurizinho com o Che Guevara na camiseta. Ah, tá, então tu vai pra fábrica fazer um monte de calçado e não vai ganhar salário nenhum por isso. De jeito nenhum. Entendeu? Eles querem pra Entendeu? Então, assim, é esse o problema. A coisa toda é utópica e só é falado da utopia. Então, as pessoas que aderem têm essa ignorância. E a terceira coisa, e aí a gente vai entrar em ignorância, tem milhões de coisas. Tem a propaganda oficial, tem a mídia dizendo, tem um milhão de coisas que te fazem acreditar naquilo, principalmente quando você não estuda aquilo. Ou você acha que estudou aquilo. Que nem tá falando. Ninguém vai ler O Capital, porque aquela porcaria não tem pé nem cabeça. É um aglomerado de textos que foram juntados, entendeu? Que não tem uma sequência. No máximo 6 capítulos, talvez, no livro 1, que tem uma certa sequência. O resto é uma coisa pulada. Tem toda uma bibliografia de como ler O Capital, porque é muito difícil. Tá? Alguém inventou essa bibliografia, porque, na verdade, ela pensou, de repente, assim faz mais sentido, porque não faz sentido, tá? Aí o pessoal se contenta com o quê? Com o Manifesto Comunista. Mas ninguém está dizendo como fazer aquilo. Tá todo mundo dizendo assim, nós vamos fazer o paraíso da Terra. Como? Ah, não sei, vamos matar umas pessoas aí e vamos ver. Vamos destruir tudo que vai nascer uma coisa maravilhosa do resto, entendeu? É que nem você chegar num jardim que você não gosta muito, quebrar tudo, virar a terra e agora nasce jardim mais bonito. Não vai nascer. Entendeu? Bom, mas isso é uma coisa que a gente sabe, tá? E a terceira coisa que ele diz aqui, que a gente vai falar, é sobre a frustração dos desafios da liberdade. E isso aí é que é mais difícil. Tá? Por quê? Bom, o tema surge nesse livro por causa das pessoas que estavam acostumadas ao comunismo, de certa forma. E quando são jogadas num ambiente em que elas têm que decidir as coisas elas mesmas, não é o Estado que vai te dar tua roupa, não é o Estado que vai te dar teu calçado, ele não vai te dar as coisas, tá? Você pode se vestir do jeito que você quiser. Você não é mais um homem massa, entre aspas, tá? Porque a gente sabe... Hoje em dia existe isso em todo lugar porque o comunismo está espalhado, né? A gente tem um homem massa de outras formas, a gente é massificado por pensamento, né? Mas tu não vai ter isso. Agora, se você pensar, por exemplo, tu olha para os adolescentes se vestindo, você sabe exatamente, é todo mundo igual. Todo mundo, a mesma coisa, né? A mesma modinha. Jovem, ou então os caras assim, todo mundo de coquinho, igual. Então tu tem uma certa massificação até na aparência. Mas enfim, tu joga essas pessoas num ambiente em que elas vão ter que escolher as coisas. Tem o exemplo do Beto, né, Beto? O pessoal da Alemanha, da fábrica, lembra? Ah, sim. De um... era teu amigo? Conta pra nossa história, que isso é interessante. Eu tenho um amigo que era da Câmara Brasil-Alemanha de Comércio.
E ele foi para a Alemanha logo depois que... Pouco tempo depois tinham tirado o muro lá e estavam integrando o pessoal da Alemanha, né? Comunista, a Alemanha capitalista. E um cara que ele foi conversar contou a história dos operários dessas fábricas da Alemanha Oriental. a República Popular da Alemanha, né? Democrática, né? República Democrática da Alemanha. Aí os caras entravam em pânico, porque assim, como assim tem meta para atingir? Como assim produtividade? Eles não sabiam, não conseguiam compreender que a pessoa tinha que ter produtividade, tinha que produzir para ter um resultado, entendeu? Para eles era uma coisa completamente fora. O cara chorava, desesperado. E dependendo de como essa pessoa está inserida no sistema, fica muito complicado para ela. Eu vou dar um exemplo bem simples, moderno, tá? A pessoa tem que decidir qual é a notícia verdadeira. Não é muito mais fácil eu ler um cara que analisa as notícias para mim? Né? Uma agência de notícias? Uma agência de verificação dos fatos. Olha que maravilha. Eu não preciso pensar. Tá ali. Não, isso aí é mentira. Isso aí é boato. Né? Isso aqui... Então, assim, é difícil tu viver. E outra coisa que eles sempre falam, eles colocaram o primeiro autor. Desinformação bastante. Hã? Como? Nessa etapa tem bastante desinformação. Sim, mas aí tá. Só que tu é que tem que ir atrás. Não é fácil. E aí ele diz assim, tá, e o que nós podemos fazer? O primeiro autor diz assim, não tem o que fazer. Democracia é isso. Vai ter gente de todo tipo e tu vai ter que pensar pela tua própria cabeça. Não vai ter ninguém dizendo pra ti a notícia oficial do estado, do partido, né? Notícia oficial é essa. Né? E aí tu entende por que uma pessoa dessa pode viver, tipo, em 1984, a notícia hoje é essa, amanhã muda a mesma notícia e o cara acredita igual. Não, porque tá dizendo que agora... Não, na verdade, sempre foi isso aqui. Nunca foi aquilo lá que estava ontem no jornal. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes é muito complicado. Principalmente quando a pessoa não é treinada a fazer isso desde sempre. E aí nós voltamos lá nas escolas e nas universidades. Que universidade hoje, no seu currículo, diz para os seus alunos lerem os livros, as fontes? Fulano, tu estuda filosofia, né? Quantos livros tu leu de Santo Tomás de Aquino? 0. Ah, e tu estudou Santo Tomás? Eu li a apostila que o fulano de tal fez falando de Santo Tomás. O resumão. Tá? Quantos livros tu leu de, sei lá, tu leu Adam Smith? Não, eu li o livro que o fulano escreveu falando do Adam Smith. Ou, no máximo o livro, né? Eu li a apostila que estava lá no Xerox, que alguém escreveu, nem sabe quem, entendeu? Então, assim, isso aí também o professor lá falava horrores. E as pessoas não são capazes de irem atrás da fonte e às vezes não são capazes nem sequer de ler a fonte, porque o gatilho está tão forte que eu não sou capaz de ler um livro que contradiga aquilo que eu acredito sem ter gatilhos, né? Imagina um cara comunista se ele vai ler, sei lá, Hayek. Ele vai começar a dizer, fascista! E não vai ler. Ele não vai conseguir. Ele não precisa ler. Já disseram para ele que aquilo lá tá errado. Entendeu? Por isso que eu digo, é ruim. Para mim é meio difícil até hoje ler livros, né, dos comunistas, mas principalmente porque eles escrevem muito mal. Mas dos caras que escrevem bem, porque tem, né, tu lê a coisa, tu vai gerando uma coisa, que filho da mãe, entendeu? E é muito difícil tu ler com aquela coisa do suspensão de, como é que é? De juízo. É muito difícil, tá? Diga. Kierkegaard, pai do existencialismo, né, fala que a liberdade é tão sonhada e tão temida. E liberdade gera insegurança, gera responsabilidade. Então, o que eu visto, né? O que eu faço, tal. Então isso leva facilmente a um fanatismo, né? Porque o fanatismo, bem ou mal, te diz, faz isso, em várias esferas, né? Sim. Tá, então eu estou seguro, alguém está pensando por mim. Uhum. Pensar dói, né? É uma coisa incômoda. As pessoas querem mais ouvir e ter
como é que se diz, a fórmula pronta. E isso é alimentado desde a infância hoje em dia, porque tu não pode, um professor confrontar um aluno já é algo errado, então causa um senso de segurança enorme no aluno. Ele descobre uma ideologia que não tem autoridades diretas. Então, posso ter minha interpretação do comunismo, e daí as pessoas têm que respeitar isso. Então vai aumentando, e aumentando, e aumentando. E é bom você falar dos sistemas que ajudam ele a denunciar o professor. Eu tive problema no meu último emprego porque foi um e-mail por diretor de que uma criança não conseguiu dormir uma semana e tinha ficado de castigo. O castigo foi na hora do descanso, fica sentado aí, meu querido, e veja desenho, porque é hora de ficar sentado e ver desenho. Então já tem isso. Eles já têm, eu tenho um poder repressor muito absurdo. Da criança, uma mentirinha, Não, mas isso em todas as crianças têm vontade de mandar e não notar as consequências que estão mandando. Isso aí é normal. Sim. O problema é que, em geral, tem pessoas com mais força para impedir isso. Sim. Mais força social, mais força mental e física. Então, dizer, não, Mateuzinho, não pega e risca a parede. Mas eu quero! Não, eu sou forte, tu é fraco, eu sou burro, tu é inteligente. Quer dizer, ao contrário. Mas é isso aí. Sim. Pois é, então, todas essas coisas contribuem. E aí que vem a pergunta final da coisa. Como a gente faz para que as pessoas acordem? Como a gente faz, né, para driblar essas coisas que existem hoje na nossa sociedade, que não é comunista de 1950 nem 60, mas, de certa forma, é comunista já. É comunista. Né? É o rezando a coroa de lágrimas. Entendeu? Bom, então assim, você veja, eu nem vou falar do livro, porque agora, né, igual a gente vai acabar chegando lá. Desde sempre, eles têm um problema com a igreja. Né? E desde sempre a igreja tem um problema com eles. Tá? Porque o homem do comunismo não existe. Né? Então, para que exista comunismo, eles destroem o homem que existe. Né? Fora que é materialismo ateu, toda aquela coisa que a gente sabe. Tá? Quem estuda realmente vê que essa história do comunismo querer paraíso na Terra já começa por aí, né? Não vai ter paraíso na Terra, exceto quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Aí pode ser que acabou o mundo, beleza, agora tem um paraíso na Terra. Falta muito. Mas nós não construiremos isso, né? Não existe como forçar uma coisa dessas, né? E aí que vem a coisa que às vezes as pessoas se sentem impotentes. Claro, tem como melhorar a sociedade? Óbvio. Como? Melhorando cada um. E para melhorar cada um tem que querer se melhorar. Não existe o Estado me melhorando. Né? Concordo contigo, mas eu sou jornalista também. Ok. E a gente estuda lá, um gênio da comunicação foi o ministro da comunicação do Hitler, Joseph Goebbels. Sim, senhor. E a parte de ser nazista, o que ele dizia? Uma frase que para mim é imortal. Quem detém a comunicação detém o poder. Se a gente não tocar nessa ferida da comunicação, o que não é mostrado não existe. A forma como é mostrado é que faz a cabeça das pessoas. Olha o que a Globo passa a ser verdade. Olha o que a Globo mudou em questão de 20 anos. Sim. Quer dizer, claro, a gente tem que querer mudar, mas a forma como é passada a realidade é que faz a cabeça das gerações. Concordo, mas aí que vem. O problema é que assim, eu cheguei ali para voltar, né? Então, se você tem que fazer, se cada um tem que querer mudar, o que nós podemos fazer é dar motivos para essa pessoa querer mudar. É esse que é o negócio. Aí vem a história da comunicação. Tu tem que mostrar essas outras coisas para as pessoas. Você tem que mostrar, fazer elas pensarem. Porque, veja, mesmo com a lavagem cerebral e todas as coisas que a gente viu dentro das prisões, alguma coisa a pessoa ainda tinha de tino. Não conseguiram fazer esse tipo de lavagem cerebral nem dentro das prisões. Né? Claro, talvez
essa pressão subreptícia que exista hoje, do politicamente correto e do coisa que é um tipo de tortura psicológica, tá? Te força a não dizer o que tu quer dizer, te força a te comportar de uma maneira diferente que você não faria, de coisas que você acha que não estão certas, você deixar, sabe, aquela coisa. Isso vai te dando, vai trincando a coisa, entendeu? Então, o que acontece? Talvez isso seja até pior do que uma tortura física propriamente dita na prisão, etc. Tá? Mas só tendo alguma coisa para essa pessoa conseguir... Não, peraí. Vamos voltar pouco tempo, assim, 2011, 2012. Eu sou dessa geração que teve uma mudança de pensamento simplesmente por ver pessoas que eu não conhecia, que eu não sabia que existiam, que também pensavam como eu, né? Tipo assim, eu achava que todo mundo... Não, todo mundo é petista, né? Todo mundo é assim, só eu. Comecei a achar gente que não. É aquela coisa da diferença do campo nazista pro campo chinês, entendeu? Não, gente, tem mais gente que... E aí tu acha aquele ponto de realidade. Cara, isso que eu tô pensando não é uma fantasia. Existe. E tem mais gente que sabe que existe também. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, né? É o que o senhor está falando. É, de certa forma, a comunicação. Não é bem propaganda, porque não é uma coisa que a gente vai ficar fazendo com marketing, de certa forma, mas a verdade, ela se sustenta por si própria, né? Então, ela só precisa estar por aí, né? Não pode ser escondida. O mais assustador, assim, para fazer o link entre uma coisa e outra, a gente está falando só de individualismo, né? Mas o que a gente vê hoje na sociedade é que o individualismo está sendo esmagado pelo coletivismo. Então já existe hoje no Brasil justiça coletiva. Sim. As pessoas serem julgadas em lotes de 100. Em lotes. É a mesma coisa que tu dá um número, que o nazismo fazia isso. A primeira coisa que ele fazia era tirar o nome da pessoa. A identidade, claro. A identidade. A pessoa virava um número. Está acontecendo hoje com a justiça, com a saúde. Eu sou da saúde. A saúde coletiva, ela é muito mais importante do que a saúde de cada um. Isso, sim, a gente sabe que aconteceu nos últimos anos por causa dessa mentalidade. Sim. É que o coletivo se sobrepõe à tua vontade. Na verdade, o que está acontecendo? O domínio da vontade pelo coletivo. A vontade individual não existe mais. Estão preparando o ser humano para ser automatizado. A gente sabe que a tecnologia está vindo aí para preencher essa identidade que está sendo suprimida. Então todo mundo sabe o que está acontecendo e como. Mas só que essa força para mudar é que realmente, infelizmente, ainda tem pouca gente. Sim. Mas é bom que se encontre, sim, e que vire uma força coletiva também. Porque a gente está enfrentando um monstro que não tem cara, que não tem rosto, que não tem nome, que está em todo lugar, inclusive dentro das nossas casas. Eu fui olhar aqui, me assustei. O meu filho estava mostrando para ela as coisas que ele está aprendendo na escola católica, cristã. Sim. Aprendendo que o coletivo é mais importante que o individual, aprendendo tudo que é tipo de religião, ou nenhuma. Quer dizer, ele está sendo misturado no caldeirão. Não precisa de prisão. Exatamente. A gente está vendo. A prisão, ela vem lá na frente. Aqui ela não vai vir antes. A gente está vendo as coisas acontecerem e parece que não tem ninguém fazendo nada. Nós estamos virando uma China tropical. Exatamente. Exatamente. E aí tá, por isso que eu tô falando, eu quis colocar essas coisas modernas até para depois chegar na China, mas a China tem um passinho, uma pequena diferença, que é o controle, realmente controle social, né? Então tu é vigiado o tempo inteiro. A palavra social é a mais importante. Tu tá sendo vigiado o tempo inteiro, tu tem câmeras o tempo inteiro, e eu disse, se vocês querem saber o quanto essa gente realmente quer escravizar as pessoas, é só você pensar o seguinte: eles fizeram um sistema que consegue diferenciar um chinês do outro. De reconhecimento facial. Essa foi uma mágica. Tá?
Para você chegar nesse tipo de refinamento do algoritmo, para diferenciar mais de 1 bilhão de chineses, os caras estão querendo botar um chipzinho em cada um mesmo, entendeu? Então, assim, isso é a única diferença, porque, na verdade, todo o resto da coisa, para nós, é igual. E nós estamos sendo amarrados por um negócio que é meio que parecido com essa história que a gente viu na prisão, por exemplo. Pensa no politicamente correto, tá? Uma cena que não me sai da cabeça. Uma senhora branca, né, caucasiana, loira, não sei o quê, numa calçada qualquer, com uma placa, beijando os sapatos dos negros. O cara simplesmente entrava numa fila e ela ficava beijando os sapatos dos negros que entravam na fila. Entendeu? Esse é o nível da lavagem cerebral autofeita, né? Porque eu imagino que essa pessoa pode simplesmente também ser uma coisa de propaganda, então a pessoa tá fazendo aquilo ali porque ela, né? Enfim. Um ator, né? Que também existe, óbvio, né? Entendeu? Que também existe, mas isso aí é uma imagem, né? Daquilo que eu tô falando. Tem muita gente que vê isso e acha que realmente, e sente essa culpa, né, do privilégio branco, né, mesmo sendo favelado, igual qualquer outro, pobre, mas ele é branco. Mas, Graça, tem grupos anti-toxicidade masculina, que os homens ficam pedindo perdão por ser homem, fazendo técnicas para ser menos masculino, porque isso é muito tóxico para a sociedade. Eu vi os parlamentares do Canadá entrando de salto alto. Andando de salto alto. No parlamento, por causa tá? Então, assim, esse tipo de coisa, eles não precisaram... A humanidade. Eles não precisaram ser torturados fisicamente para fazer. Eles nos torturaram, a gente vê aquilo, é uma tortura. Exatamente, mas eles não precisaram ser torturados para fazer, né? Claro, esse tipo de coisa pode ser simplesmente uma questão imagética para que as pessoas que vejam sintam aquilo e acabem reproduzindo, porque esses caras podem estar fazendo isso por uma agenda, não é porque eles realmente sentem que tem que andar de salto, né? Fica bonito. Eles estão obedecendo ordem. Né? Exato. Só que se a pessoa é fraca e ela vê uma mulher fazendo isso, ela pensa, cara, que merda, as pessoas têm que fazer isso também. É esse que é o problema. Então é imagética, tá? É a questão da propaganda. Ó o Goebbels aí. Não, mas olha uma coisa chocante. Eu como funcionária, né, e tal, e ela várias vezes, já me disse muitas vezes isso, que nós somos iguais, todo mundo é igual. O igualitarismo, esse coletivismo, fica mais fácil de nós não somos iguais. Cada ser humano é diferente do outro. Sim. Mas eu não vou entrar nessa discussão com ela, mas ela já várias vezes disse. Sim. Calma, nós não somos iguais. A questão toda dos iguais diferentes é que cada um fala de uma coisa, fala de um ponto de vista. Por quê? A igualdade... Exato. Só ideologia. A igualdade que a gente acredita, nós, é que nós todos somos iguais perante Deus. Isso. Só. Tá? Então, perante Deus, todos somos seres humanos iguais perante Ele. Obedecemos as mesmas regras que Ele, né, deixou e tal, e sofremos as mesmas penalidades. Enfim, é esta igualdade que nós temos. Igualdade com Deus não me mas é o que ela está querendo dizer, igualdade horizontal. Exatamente. Essa é uma questão da igualdade. Porque quando se fala em igualdade, né, o pessoal que entende igualdade como nós, não, realmente, nós somos iguais. Mas não é essa igualdade que eles estão falando. Tá? Eles estão falando da igualdade horizontal. Tá? Ou seja, entre nós homens. Não, entre nós homens somos todos diferentes. Tá? E nesse igualitarismo de baixo puxa de cima. É o contrário. Exatamente. E aí o que acontece? Porque vai nivelar por onde? Vai nivelar por baixo. Tá? Então, essa é a diferença da questão do igualitário. Porque sempre se fala assim da máxima iluminista, né? Eu tenho uma raiva do iluminismo. Outra coisa que eu tenho do iluministro também. E dessa questão da igualdade, tá? Porque fica bonito no slogan. Mas dá um problema isso aí. Por quê? É aquilo que tem várias pessoas dizendo. Para você nivelar uma sociedade e fazer todo mundo ser igual na horizontal, tem que ter alguém mais forte que faça isso aqui. Para deixar todo mundo comprimido aqui.
Porque As pessoas senão... que falam isso são de baixo intelecto. Entendeu? eles sabem. Não, são muito espertas, porque o que acontece? Malandras. São espertas, mas o intelecto é baixo. Você tem que me dar poder para que eu possa fazer todo mundo igual. Porque se não tiver poder, ninguém vai ser igual. Cada um vai ser diferente, cada um tem dons, cada um tem talentos, cada um tem Aspirações. vontades. Todo mundo é diferente, entendeu? Pensamento, o negócio que o pensamento livre que é o problema. Eu acho assim, se tu pegasse magicamente, dividisse toda a riqueza do mundo em 8 bilhões de pessoas, igual, Tá. dá liberdade para elas. Tá, começou. Daqui uma hora um jogou tudo na corrida, o outro já aplicou, o outro... Em 20 anos vai estar todo mundo igual. Era. Todo mundo igual era. Pessoas no mundo com esses 8 bilhões. Todo dia sai um esperto e um não esperto na rua, né? Se encontram e aí... O preço da liberdade é a desigualdade. Exatamente. Então, assim, outra coisa. Desigualdade Então, tu tem horizontal. aquela coisa, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. Bom, Isso. agora tu vem. Tem duas coisas aqui que não combinam, que é isso aí. Liberdade e igualdade. Isso aqui não combina nunca. Absolutamente. Porque se eu sou livre para fazer as minhas aspirações, para usar as minhas potências, né? Para fazer a minha vida, provavelmente ela não vai ser igual a sua. Né? A menos que você seja a minha cópia. Né? E aí que vem a massificação de novo, veja bem. Exatamente. Então, ou uma sociedade... E aí é por isso que todo mundo tira sarro do PSOL, né? Mas enfim, não existe socialismo e liberdade. Não existe. Tá? Porque o socialismo se prima pela igualdade horizontal das coisas, não pela liberdade. E se você for livre, você não vai querer ser igual aos outros. Você vai querer fazer tua coisa lá. Entendeu? Bom, e é óbvio que é a questão da fraternidade. E aí que vem a questão da caridade. Eu quero só terminar com isso aí por causa da história da CNBB, tá? Então, assim, só um detalhe, porque é o seguinte, se confunde muito essa história da caridade e do reino de Deus na Terra, etc., tá? Para dizer que você tem como ser comunista, né? Socialista, etc., etc., e católico, ou cristão que seja, tá? Que é uma coisa completamente impossível, tá? Ou se você é um, não é outro, né? Bom, por quê? Veja bem, além da história que a gente falou que o homem para o comunista não é a mesma coisa do homem para Deus, né? Consequentemente para o cristianismo, né? Você tem um negócio que é o seguinte, a caridade, ela nasce da liberdade. Uma caridade que não é livre, que não é eu querendo fazer, não é caridade. É coerção. Entendeu? Eu não. Ou que seja, mas essa aí já está prevista na Bíblia, dizendo assim, o que tu dá com a mão direita, a esquerda não saiba, ou vice-versa. Então, assim, mas o que não parte de mim, eu quero dar o meu dinheiro para os pobres, não é caridade. Se o Estado é que vai dizer quanto eu tenho que ter ou não, isso não é caridade. Isso é uma obrigação? Se não é obrigação, não parte da minha liberdade. Não parte da minha liberdade, não é caridade. Tá? Então, assim, não tem como você juntar as duas coisas. Né? E aquela questão, nunca vamos ter o reino de Deus na Terra porque o homem tem o seu pecado original, etc. Não feito pelo homem, isso que eu quero dizer, né? O homem não é capaz de fazer isso. Né? O homem é capaz de se melhorar, sim. O homem é capaz de ser santo, sim. Mas todos os homens vão ser santos todos ao mesmo tempo porque o governo mandou que eles são. Não. É só mudar. Tá? Olha, querendo já é difícil. Agora ele falou uma coisa. Querendo já é difícil, Tem imagina. muita gente querendo mexer na Bíblia. Uhum. No Brasil. Xuxa. No Brasil, que é Ela mais quer assustador. reescrever Em outro a país, Bíblia. tudo bem. Agora tu pegar 60%, 70% da população cristã e querer e simplesmente falar isso. Olha, tem até medo. E ninguém fala nada. Difícil. Tem gente que... Pô, Cara, a por que Xuxa que é não nem comunista aí? faz Eles toda a defendem. doença mental dela que escreveu a Bíblia. Dizendo que é a favor dos Não, pobres. dizendo, não, eu não sou comunista, eu sou socialista. Só que Marx disse que o socialismo é uma etapa, um caminho que leva ao comunismo. Sim. E o comunismo é compatível com toda e qualquer religião. Uhum. Quer dizer, a esquerda é contra a família, a religião e a propriedade privada. Que é tudo do Estado. Quer dizer, se tu não apitar de acordo com o que eles querem, te tira a tua casinha. Claro. Né? E por aí vai. Então, Sim.
Tu tem tudo e não tem nada. Sim. Não, e tem que ser feliz. e tem mais um problema, Não, assim, ó. mas é feliz. E tem mais um negócio. Depois, um dia eu vou fazer uma palestra exatamente sobre isso, como a nova ordem mundial é o comunismo, tá? Você sabe o nome do partido nazista oficial? Sim. Sim. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Bem isso. Quanto mais repressor, República Democrática. E não República vamos atrás, como a história se repete. O 8 de janeiro, O 6 de janeiro. Já, tudo. o Reichstag queimando, Exatamente. o nazismo Tudo é igual. a mesma, isso é isso aí. Os caras não são nem imaginativos, cara. Tudo igual. Bom, mas enfim. Mostra os livros, aquele ali Tá. de baixo. Eu postei no Instagram do centro uma pilha, tá, de livros, mais A Mente Esquerdista e o Ponerologia, que eu não tinha físico, eu tinha só no meu Kindle, tá? Sugeri livros e filmes para nós. Olha aí, Tá, mas depois... beleza. Então, assim, esse aqui, que é uma ideia que deforma as mentes, tá? Esse ficho eu gostei. Fenômeno Test. Esse aqui foi numa mesma campanha do O Diabo e Karl Marx, que é muito bom também. O livro é do Paul Kogan. Alguma coisa assim, esqueci o nome dele. O nome pra mim é péssimo. Tá? E de baixo ali. Esse aqui é um que eu vou deixar aqui para vender também, porque eu tenho 2. Essa aqui é a Escola de Frankfurt e o início da Nova Esquerda. Tá? Ele pega... Por que se criou Progressismo, né? por que se criou a Escola de Frankfurt, ainda na década de 20, e depois no que ela desenvolveu. Esse cara aqui, o Christian Turhalde, é um cara que estuda bastante essas coisas polêmicas, tem um livro dele sobre a Inquisição, que é muito bom, tá? E o prólogo é do Agustin Lage, que é o... Como é que é o nome do livro que ele escreveu? Que é trifamoso também agora. E eles são católicos? Eu sei qual é. Acho que sim. É sobre o comunismo também. Transhumanismo, não? Ele também escreveu o Transhumanismo, mas é um outro também. Quem escreveu o livro Negro do Comunismo? Foi ele, o novo livro. Eu tenho ele, Tá. são os dois dele. Depois, assim... Alguém sabe dizer sobre o que sai, tudo que é novidade sai da Alemanha? Pois é uma coisa que eu também me pergunto. Não, Mas- tudo Algumas pessoas dizem... É que lá a caridade, por exemplo, vem direto descontado da tua folha de pagamento. É que assim, o que me disseram uma vez... Qual que tu quer? Então, Eu disse, a escola de Frankfurt. O que acontece? Os Illuminati. só se pode filosofar em alemão. Tá vendo? Mas assim, Deve ter alguma coisa. bem atrás, uma coisa que já me disseram foi que a maior parte da Alemanha, exceto a Baviera, não foi cristianizada. Tá? Mas é da Baviera que vem esse pessoal também. Também, mas a maior interessante. parte da Alemanha não foi cristianizada, Acho tá? que os Rothschild Então, assim, fizeram Não, reserva de o Adam mercado. Weishaupt veio da Baviera. sim, E os Illuminati, toda aquela gente. sim, mas aí que tá. A maior parte, aí, você vai, os caras vieram dali, mas o resto... Nós estamos falando de educação, então dá para entender que nós temos 2 grandes escolas de educação. Uma para emburrecer as pessoas, né? E a outra que tem essa gente que nos domina. Uhum. Então são 2 escolas. Uma para subir e outra para descer. Isso aqui, ó, nas garras do dragão vermelho eu quero ver se eu acho isso aqui, E tudo tá? bem. Ó, Eu te digo onde é que tu acha. meu. Beleza. Adeus Lenin. Muito bom. Muito bom. O Fahrenheit 451, quem não leu o livro, né, tem o filme também. Esse THX eu não sei qual é. Da droga sintética aquele? THX 1138 é o primeiro filme do George Lucas. Gostei dele. E então as pessoas, é tudo meio assim, né? As crianças são criadas em creches coletivas. E aí aparece uma Eva, né, que para de tomar aquela pílula Sim. e começa a convencer o cara. Aham. E os dois são taxados de loucos e eles vão pro hospício. E lá no hospício é que tem as pessoas normais. que Tá se vendo? apertam, Olha aí. Mas E eu eles tenho que ir devagar, senão Perfeito, vai perfeito. né? Não. Como eu era antes de você, é por causa da questão do suicídio assistido? O filme? Não. Qual que é bem, esse? É bem esse estilo, assim, 2 robozinhos que acabam se gostando, né, e se transformando. Então não é esse filme Vale que eu a sei. pena ver. Tá, beleza.
Bom, isso aqui são sugestões. Eu vou Não, pegar... é pra ti. Ah, obrigada. O Mestre Margarida é bom também. Como é que é o nome? Mestre Margarida, que foi escrito durante a União Soviética, inclusive, que a história é, digamos, o diabo aparece em Moscou. E tudo que tu poderia dizer que foi a KGB que fez, claro que não foi ela não faz nada de ruim. Foi o diabo, daí vai dando todas as narrativas do que acontece. Então o cara vai falar com o vizinho sumiu misteriosamente porque o diabo pegou ele. Olha aí, coitadinho. Não, mas aqueles crimes ocultos é imperdível. Pois é, aquele filme é bem bom. Mestre Margarida, não tem lá, Mestre Margarida. Um mistério que eu ainda estou querendo encontrar é um esquerdista que tem autocrítica. Ah, bom. Não Não tem. aceitam nada. Não. Ele sempre tem um culpado. Ah, tem mais uma coisa interessante, porque isso aqui vocês vão reconhecer. Ele fala aqui da história toda do livro da ideia que deforma as mentes, ele fala o seguinte: imagine que você passou a tua vida inteira militando por uma ideia, porque quando tu é jovem é fácil tu cair nessa, né? Porque o jovem, ele, por definição e por natureza, é um cara que não sabe nada, né? Não teve tempo de saber, não é culpa dele, né? Mas ele tem que ser colocado num ambiente em que ele absorva isso e veja que isso não é um negócio ruim, mas que ele vai ter que começar de algum lugar. E esse lugar é arrumando a própria cama, né? Não se atrasando, fazendo seus deveres e não mudando o mundo, né? Porque se o cara não tem vivência, não tem que mudar o mundo pra onde? Tu não sabe nada, entendeu? Bom, então assim, o que ele diz? Imagine que tu, como jovem, caiu nessa, tá? E tu passou um bom tempo da tua vida lutando pra mudar o mundo, pra fazer tal coisa, pra fazer aquela coisa, isso aqui. Aí tu chega lá com seus, sei lá, 50, 60 anos, não conseguiu fazer o que tu queria, porque, né, nunca ninguém conseguiu e tal. Imagina se você vai admitir pra você mesmo que tu passou a vida inteira enganado por um negócio, gastando tuas forças, tua vida num negócio que não é que não existiu e nunca existiria, e tu perdeu teu tempo e tua vida, e ainda fazendo um negócio que rendeu milhões de mortos, entendeu? Imagina se a pessoa vai ter autocrítica. Ela não pode. Isso vai partir ela, entendeu? É muito, quer dizer, existem os que fazem. Um esquerdista Entendeu? criticar o Estado é como um religioso criticar Deus. Exatamente. Impossível. Eles não conseguem, eles não vão, entendeu? Por isso que as noções de normalidade pública são tão importantes para qualquer nação. Uhum. Tu vê, por exemplo, a Polônia, que primeiro foram os nazistas, depois os comunistas, ficou um tempão lá. Qual foi a coisa que a resistência fazia mais? Não era atirar bomba e dar tiro, era faculdade clandestina, seminário clandestino, teatro, todas essas coisas que parecem absurdas, mas quando tu vai ver, no final deu muito certo. E teve duas missas que sacudiram a Polônia no pós-guerra. A primeira não foi do João Paulo II, foi do De Gaulle. Sim. Foi a primeira coisa que ele fez, a primeira visita de Estado que ele fez na União Soviética foi em Cracóvia. E a exigência dele era: eu quero uma missa, não privada, aberta, na catedral. Que Primeira beleza. coisa. Daí foi, os caras enlouqueceram, ficou todo o serviço secreto em Polvorosa por alguns anos depois. Daí, claro, a segunda foi o João Paulo II. Mas isso talvez não tivesse tido a receptividade que teve se não tivesse sido mantida a noção de normalidade, de alguma maneira. Porque tu vê, na União Soviética, na Rússia Soviética, o patriarca volta e meia ele tinha mais liberdade, menos liberdade, isso ia e vinha. A Igreja Ortodoxa. E mesmo tendo, nunca teve esse revival, essa força toda, que duas missas tiveram. Pois é. A Polônia passou pelos dois sistemas mais totalitários que o mundo já teve, ocupação, quase 100 anos, e hoje é o país que tem mais católicos do mundo. Mais de 80% se declara católico. Sim. E ela passou quase 100 anos debaixo das botas do Hitler. Depois saiu do Hitler e entrou na bota do primeiro Nicolau, daí por Rússia. Não, mas isso aí era positivo para eles. Sim. Porque isso é o patriotismo que eles têm. Sim. Até hoje, a Polônia é o que é por causa do patriotismo, por causa do catolicismo, e gerou o Papa João Paulo II, derrubou toda praticamente. Sim, o meu padre ele é polonês e ele estava lá durante Ladislau? a ocupação. É isso. O grande padre Zé.
Grande Você é prazer. muito católico. E daí outro dia a gente tava conversando com ele e perguntou, mas o que vocês faziam na Semana Santa lá na Só um pouquinho que eu queria achar um negócio sobre a linguagem. Falou, cara, eu era bancário, a gente deixava entreaberta ali a porta da repartição, que não podia fechar, né? E a gente ficava tomando mote. Quando apareceu a gente lá, viva Cristo Rei, Cristo viva. E era isso. Pois é. Às vezes, sessão é meio se fingir de louco e vice-versa. E aí é que tá, tem uma coisa muito que me incomoda muito, que a gente, pelo menos o professor lá falava, que é, tipo, pra manter esse tipo de normalidade, teria que ter sido feito alguma coisa que tivesse essa sensação, que desse essa sensação pras pessoas. Então, tipo, tivesse filmes ou coisas que as pessoas assistissem e reconhecessem, olha só, mas isso aqui é que é o Brasil, né? Não é isso aí que eles mostram na novela. O Brasil é isso aqui, entendeu? Mas a gente não tem. Então, isso é um grande problema. Tu não consegue manter, porque sempre é o reconhecimento das coisas que te mantém unido, que nem a gente tá falando. Era melhor ficar no campo nazista, porque por mais que tivesse tortura e etc., quando tu saía de lá, as pessoas que estavam contigo, mantendo uma certa normalidade e mantendo a realidade. Elas dizem, não, realmente, o céu é azul. Né? E tu precisa disso para manter a unidade psicológica da coisa, entendeu? Mas assim, o Brasil Paralelo, em alguns documentários, consegue fazer esse confronto a Lumen, consegue. Agora sim. O Centro Dom Bosco consegue. Agora sim, mas imagina, a gente passou... Verdade, A muito revista tempo. Oeste. Agora o Centro São Miguel. São tudo recentes, né? São coisas recentes. Bem recentes. Mas se a gente for ver músicas populares e crônicas regionais, assim, a gente vê que o Nordeste e o Sul são os lugares estranhos do Brasil que sempre têm que ser brasilizados. Uhum. Um por ser, é legal, é exótico, folclórico, e o Sul, né, porque é birrento, porque tá querendo sempre se repartir, porque como é que eles não são iguais a todo mundo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, são os lugares que têm uma maior riqueza humana, sempre daqui, de cá e de lá. Saem os artistas, saem os políticos e etc, etc. A gente tem alguma noção de normalidade mesmo, que seja caricata e besta, nesses dois lugares. Os CTGs são caricatos e são bestas, mas são um lugarzinho que a gente fica feliz. Mesmo os que mais nariz em pé, tu vai convidar para ir lá dançar. Ó, aqui, eu só quero terminar com essa aqui, porque tem a ver com o que a gente está falando, e um pouquinho mais, assim, ó. É uma pergunta que fizeram para o Andrei Peju, que é o primeiro autor da primeira parte desse livro, tá? Ele está numa conferência e perguntaram alguma coisa para ele, assim, como poderíamos nós romenos entender e valorizar pertinentemente essa liberdade trazida pela democracia, né? E aí ele vai falando que, na verdade, a liberdade dos homens é o único limite que Deus põe a si mesmo, ou seja, nós somos livres, inclusive, para não crer em Deus, para pecar, e enfim, tá? E que a gente tem que ser responsável por isso, aquilo que a gente estava falando antes. Mas, aí o que ele diz? Uma liberdade assumida como tal, sem critérios, sem exigências e valores, pode levar a fórmulas cada vez mais perigosas de desordem. E como se pode escapar disso? Olha o que ele atribui. Podem-se dar muitas respostas e nenhuma é suficiente. Fala-se de educação, de bom emprego da língua romena. E por falar nisso, para mim, retomar o emprego da língua é um dos traumas diários com que me confronto. Ele diz, então, que a Romênia vai mal porque se fala mal romeno. E aí é que vem a questão da unidade de pensamento. Porque se você quer manter uma unidade de personalidade, o azul tem que ser azul, né? O branco tem que ser branco. E quando eu digo branco, tu tem que entender branco do mesmo jeito que eu entendo branco, entendeu? Então, a língua, nesse caso, para ele, né? E ele diz que não é uma metáfora, tá? Ele até cita Confúcio, que diz que faria se governasses, e Confúcio respondeu prontamente, ficaria atento a como se empregam o nome das coisas. Tá? Se empregas errado a língua, já não podes criar ordem política. Se não podes criar ordem política, os rituais não funcionam. Se os rituais não funcionam, o jurídico não funciona. Se o jurídico não funciona, as pessoas já não sabem o que fazer. Tá? Confúcio. Então, é isso, eu acho, por hoje.